Boa noite. A paz do Senhor. Venha permear os nossos corações. Nessa noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Todos acharam? Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como escrito está: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Eu quero colocar esta noite nas tuas mãos, este tempo que nós temos na tua presença. Obrigado porque tu és fiel. Amém. E a tua presença anima o nosso coração, aviva a nossa alma. Por isso nós queremos te agradecer. Ó Espírito Santo, vem com tua doce e santa presença. Ministra em nossos corações. Queremos estar sensíveis ao que o Senhor quer fazer esta noite. Por isso, Senhor, tira toda agitação, todo atropelo, toda correria, todo pensamento que pode estar nos angustiando ou então nos inquietando. Queremos estar sensíveis para aprender da tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, tem liberdade. Traz cura esta noite. Traz graça, renovo, fortaleza. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Queria trazer como tema dessa mensagem desta noite: apesar de tudo, vamos em frente. Amém. Amém. Amém mesmo? Amém. Então eu queria fazer uma pergunta. O que a gente faz então quando a gente está desanimado? Busca o Senhor. Busca fortalecimento.
Vocês percebem que o apóstolo Paulo está falando aqui exatamente por um sentimento de desânimo, por situações que acontecem, por questões que muitas vezes vêm para nos desanimar. E não é raro a gente ficar decepcionado, desanimado. Eu acho que nesses dias que nós estamos vivendo, a coisa mais comum que tem acontecido é a gente se decepcionar com pessoas. Só que tem um detalhe, essa madrugada eu estava orando a Deus e uma coisa que o Senhor me inquietou e eu fiquei assim bem inquieto. Satanás tem lançado um ataque monstruoso. Um ataque assim com todas as forças dele em relação ao decepcionar com pessoas. E a Bíblia, ela é muito clara no contrário. Que nós precisamos cada vez mais estar atentos a como nós, como embaixadores, como discípulos de Cristo, temos trabalhado as nossas decepções. Nós não podemos esquecer que todo mundo tem problema. Todo mundo tem dúvidas. Todo mundo tem decepções e passa. Paulo aqui está dizendo. Ele tinha decepções, tinha desamparos, pessoas que abandonavam ele. Ele tinha. Mas isso não podia impedir dele prosseguir. E muitas vezes essas dificuldades, elas acontecem no círculo que faz parte do nosso dia a dia. Como eu estava falando domingo passado, a gente tem perdido muito o temor. E aí as nossas ações, decisões, o que vamos fazer, a gente não tem mais tomado como árbitro ou como base o temor ao Senhor. Eu sei, vocês podem dizer assim, mas a pessoa está me tratando de forma injusta, eu tenho sido perseguido no meu ambiente de trabalho, tem acontecido certas situações. Pode ser que talvez nas nossas questões assim que a gente se prepara ou se dedica, a gente não tenha alcançado aquilo que nós esperamos. Pode ser que até passe um pensamento assim, que tudo que a gente está fazendo é em vão. Talvez a gente esteja esgotado, decepcionado. E aí me vem uma pergunta. Há uma solução para tudo isso? Ainda há esperança para continuar? Vocês têm certeza? Muito fraco esse amém. Amém, tem sim. Nós só estamos aqui porque se não fosse isso, a gente já teria sido consumido. Então vamos ver um pouquinho da história de Paulo. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo diz assim, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vê-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Eu e você sabemos o que aconteceu. Ele não sabia, mas ele estava indo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Amados, presta atenção. Quem que está anunciando para ele? Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Mas nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando nesses dias. Por isso que ele fala no texto em Coríntios, perplexo, mas não desanimado. Abatido, mas não destruído. Por quê? Porque a força vem do Espírito Santo. O problema é que a gente está se frustrando, está se cansando, está se desesperançando, porque a gente força nas nossas forças. Ou foca nas nossas forças. Não na força do Espírito. Ele estava indo para Jerusalém, apesar do Espírito Santo alertar ele o que ia acontecer. Mas ele estava sendo obediente. Ele não estava falando que era coisa do diabo. Porque parece que a gente tem uma facilidade, e quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, é o diabo. Agora, quando as coisas saem do jeito que a gente quer, estou com tudo. Deixa eu te dar uma triste notícia. Será que Deus está nisso? Ou é o meu querer? Deixa o Espírito Santo falar. Ele fala. Amém. Ele fala. O Espírito Santo, porque ele podia muito bem ir para a Europa. Ele podia. E o trabalho dele, o ministério dele estava abençoado. Mas o Senhor mandou ele para Jerusalém. Eu sei que alguém que talvez não conhece toda a história do apóstolo Paulo pode dizer assim, é fácil falar, né? Mas a gente viu tantas coisas, né? Tem sobre o que Paulo passou. E quanta riqueza de ensino ele nos deixou. Em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 e 29, ele fala, ele enumera o que aconteceu com ele. 5 vezes açoitado pelos judeus. Pelos judeus. Não foi por ímpio, não. E entenda, judeu era aquele que crê. Pelos seus. Foi açoitado. 3 vezes açoitado com vara. Quem já apanhou com vara aqui? Dói, hein? Dói, hein? Uma vez ele foi apedrejado. E passou por naufrágio. Que parou no naufrágio? Não. Chegou lá, ele foi se aquecer, né? Que estava molhado com frio. Veio uma víbora e... Paulo estava em constante perigo. Mas ele tinha consciência. Para onde ele estava indo. Apesar de tudo, ele ia em frente. Caminhava. Por que Paulo passou por tudo isso? Porque ele tinha consciência do que o Espírito Santo estava falando para ele.
Já logo em Jerusalém, Paulo foi quase linchado, né? Foi preso, foi difamado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ter uma ideia, às vezes, do quadro que nós estamos enfrentando hoje, como igreja, como corpo de Cristo. E muitas vezes a gente tem uma palavra que vem muito na nossa boca e fala assim: eu estou sendo injustiçado. Ok, mas a justiça de quem? É a justiça do homem ou é a justiça do reino? Sabe por quê? Só um detalhe, para a gente tentar separar. Qual é a justiça do homem? Olho por olho? Qual a justiça de Deus, do reino? Se alguém der um tapa aqui, eu dou um murro assim? É fácil oferecer outra face? Não é. Porque uma das coisas que eu mais vejo hoje é como as pessoas estão rápidas em retrucar. A gente fala uma coisa, a pessoa já... Pum! Mas digere. Digere o que está ouvindo. Porque às vezes pode ser uma palavra de Deus para a tua vida, para te corrigir. Guarda a faca. Guarda a faca. O Senhor usa anjos para nos exortar. Usa pessoas. Só que a gente está nesse espírito do fio da espada, que qualquer coisa a gente já retruca. Calma. Paulo está nos ensinando isso. Porque tudo que Paulo passou, 4 anos de prisão, condenação, inocente. Mas para ele estava indo para a glória. Só que uma coisa deixava ele muito mal. Sabe o que deixava Paulo mal? Porque ele tinha convicção que ele tinha um trabalho a fazer. Uma obra a ser feita. E dá uma olhadinha ao seu lado aí. Tá vendo? Cada coisa linda, né? Por que eu estou falando para você olhar para o lado? Porque eu estou vendo todos vocês aqui. Cada um de vocês tem uma obra. Cada um de nós somos chamados para uma obra. E como que nós estamos lidando com essa obra? A gente está colocando tijolinhos ou a gente está colocando palha? Como que nós estamos fazendo? Paulo ele não perdeu tempo, ele estava preso, ele escreveu as suas cartas, que hoje tanto nos edifica. A maioria das cartas pastorais de Paulo, ele escreveu da prisão, sabendo para onde ele estava indo. Efésios, Filipenses, Colossenses, e o que a gente conversou domingo passado, Filemão, ou retrasado, não me lembro. Ele escreveu, estava preso. Mas isso impediu ele de lançar a palavra do reino? Não. Então eu quero voltar à pergunta que eu fiz no começo, né? O que nós estamos fazendo se a gente está tão desanimado? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque Paulo está nos ensinando uma coisa aqui muito tremenda. Que a gente precisa permanecer firme. Que a gente tem que lançar as redes. Apesar de qualquer circunstância que a gente possa estar enfrentando. E qual então foi o segredo de Paulo? Persistência? Coragem, firmeza. Eu quero citar 3. E a primeira convicção que Paulo tinha era a certeza do chamado. Atos 20 e 24, ele diz assim:
Porém, em nada considero a minha vida preciosa por mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pô, Chico, pera um pouco aí. Nenhum de nós aqui somos Paulo. Eu sei. Glória a Deus por isso. Porque nós temos Luiz Henrique, temos Marília, temos Smart, temos Ana, temos Paulo. Temos um Paulo aqui. Felipe. E deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Cada um de nós temos o chamado no reino. Cada um de nós. Mas nós precisamos ter uma certeza desse chamado. Paulo, ele tinha certeza. E ele sabia que Deus tinha chamado ele e colocado ele num local específico. Opa! Aí começou a clarear. Amados, o Senhor Jesus chamou eu e você e tem colocado eu e você num local específico. Para ser um murmurador? Não. Para ser alguém que só reclama? Não. Ou para ser alguém que se contagia com o que o povo está falando, o populacho está falando? Pelo contrário. O Senhor nos chamou para ser sal e luz. E Ele falou uma coisa muito interessante. Não se coloca uma candeia embaixo do alqueire. Uma candeia tem que ficar no alto, para que a luz ilumine. E sabe por que isso é importante, a gente ter essa convicção? Porque a gente vai começar a olhar para um lugar onde talvez a gente se sinta decepcionado e começa a ver assim, pera um pouquinho, Deus me colocou aqui. Então Ele tem um objetivo. Eu tenho certeza disso. Que eu não caí de paraquedas aqui. Amém. Deus me colocou aqui. E as circunstâncias que a gente possa enfrentar não pode ser impedimento para que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Os questionamentos caem por terra. As reclamações caem por terra. Porque a gente começa a entender que o lugar onde nós estamos, abençoado será. Amém. Porque aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, abençoado será. Amém. E eu quero te dar uma boa notícia. Amém. Manda. Porque o Senhor está nos chamando, eu e você, a ocupar o lugar certo. Ainda que a gente não queira. E eu vejo que esse é o nosso problema. Porque muitas das nossas decepções vêm porque a gente fica contrariado, porque não quer estar onde a gente foi colocado. E como alguns exemplos que a gente vê na Bíblia, né, que foram chamados para um lugar determinado, eles escolheram ir para outros lugares. Tem um exemplo que é bem, né, todo mundo acho que sabe, né, onde ele foi parar, né? Ele foi parar na barriga de um peixe. Será que nós não estamos muitas vezes dentro da barriga de um peixe? Pode ser. Porque nós fizemos a escolha de estar naquele lugar. Não foi Deus que nos colocou ali. E às vezes a gente cai no erro, no engano de falar, não, Deus abriu essa porta. Não sei. Não sei. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Porque Ele fala. Amém. Ele fala. Porque muitas vezes o lugar onde a gente está foi nós mesmos que escolhemos.
Nós que determinamos. Nós que determinamos escolher viver dessa forma. Nós vamos prestar conta para quem? Para mim? Não. Para o Espírito Santo. Mas quando a gente consegue compreender que a gente está no lugar que o Senhor determinou que nós estejamos, Ele vai cuidar de tudo. E aqui a palavra de Paulo. Paulo foi obediente. Ele obedeceu. Ele sabia que o lugar onde Deus colocou ele seria hostil. Ele sabia que o lugar onde Deus colocou ele haveria pessoas hostis. Haveriam pessoas que iam confrontar ele. As cartas de Coríntios, amados, se a gente lê, é a igreja que mais confrontou Paulo. Mas ele cumpriu o que Deus chamou ele para fazer. Ele sabia que aquele ali era o lugar onde Deus iria tratar em primeiro lugar o coração dele. E aqui, amados, foi algo assim que Deus está falando muito comigo. Porque, em primeiro lugar, Deus não quer tratar o coração das pessoas. Ele quer tratar o nosso coração. Porque o nosso coração é que precisa ser tratado. Porque a gente precisa começar a olhar as pessoas que estão ao nosso redor e entender assim, elas são instrumentos que levaram Jesus consciente morrendo no madeiro. O sangue dele verteu na cruz por elas também. E nós somos o instrumento de Deus para que a palavra chegue a essas pessoas. Ainda que a gente esteja decepcionado, desanimado, desamparado. É a certeza que o Senhor nos chamou para ser sal e luz, que nos dá a direção para caminhar em estradas difíceis, em caminhos tortuosos, em tempos difíceis. E principal, sempre nos leva a tomar decisões assertivas. Fazer as escolhas corretas. E uma coisa muito importante que eu queria dizer ainda em relação a essa questão do chamado, mais do que nunca, os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar atentos para o local onde Deus tem nos colocado. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas elas estão carentes afetivamente. Extremamente carentes. Pode parecer que não, porque as pessoas se escondem atrás da malcriação, atrás das provocações. Só que tem um detalhe. Nós precisamos estar atentos. E a gente precisa trazer à memória que o amor verbalizado e demonstrado em ações, eles têm um tremendo valor terapêutico. Amém. Que coisa boa é ter uma pessoa que você gosta de estar ao seu lado. Que coisa boa. E posso falar algo? Eu e você somos chamados por Jesus para demonstrar esse amor. Porque é um poder sobrenatural que atua em nós para quebrar barreiras, anular sofismas, quebrar filosofias. O Senhor nos chamou para sermos simples embaixadores
do reino de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. O ministério que eu recebi do Senhor, eu cumpro. Não é isso que Paulo fala? Eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça, que sara, que cura, que liberta, que transforma. Traz cura para as emoções. Nós precisamos ter essa certeza deste chamado. O segundo ponto que eu queria destacar é a certeza da presença e da ajuda de Deus na nossa vida. Sabe aonde Paulo aprendeu isso? Quando 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu queria falar para os irmãos que têm posição em empresa. Cleiton, Luiz Henrique, Marília, né? Cláudio saiu aqui, né? Às vezes você vai ser chamado para uma reunião importante e vai vir na sua cabeça, eu sou o cara. Lembra aqui de Paulo. Para que eu não me ensoberbecesse. É tremendo a revelação que vocês tenham. Só que não se esqueçam, antes de vocês serem um CEO, um head, qual que é os outros nomes? Gerente, o que for, você é um discípulo de Cristo. Amém. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse. Vocês podem às vezes orar, Senhor, eu não quero passar por isso, tira de mim. Qual é a resposta que o Senhor deu para Paulo? E é aqui que é o versículo que eu pego, o 9, né? Então ele me disse, ô Paulo, meu amigo, você é o cara. Vai na tua força. Você é assim. Seja firme. Faz assim mesmo. Você sabe, você é o cara. Você é o cara, Luiz Henrique. É isso que Deus falou para ele? O que ele falou? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sejam frágeis na presença do Senhor, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo, ele estava baseando toda a sua fortaleza, toda a sua estima correta na promessa. Nas promessas que o Senhor tem. E eu vejo que um perigo que Satanás coloca hoje é dizer assim, não, aqui é a minha vida secular. Amados, sai disso. Você é um discípulo de Cristo onde você estiver.
aonde estiver um discípulo de Cristo. Porque se a gente ler alguém pode ler 2 Timóteo 4,17. Olha que tremendo o que Paulo fala acerca do que é ter alguém do lado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Tem uma outra versão que diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida a todos aqueles que ouvissem. Então, às vezes você está numa reunião que você pode achar que é uma reunião super importante, mas lá tem uma pessoa que carece. Lembra, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Não é a minha capacidade. É Deus que abre as portas. Amém. A gente tem errado, tem pecado, porque a gente esquece desse detalhe. Ouviu, filho? É o Senhor. Amém. Ele é o seu braço forte. Então todo desafio, você já é vencedor. Fica atento. Tem pessoas lá que precisam da luz que está na tua vida. Amém. Amados, isso é muito sério. A gente não pode esquecer, a gente tem que ter certeza que o Senhor está do nosso lado. Amém. Olha a convicção de Paulo. Na versão que você leu, fala: Me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Às vezes você está ali e você pensa que não, mas tem uma pessoa que por dentro a vida está destruída. E uma palavra que sai da sua boca traz cura, libertação. Porque nós somos dispenseiros da multiforme da graça. E se essa era a certeza que Paulo tinha, é onde nós podemos ter a nossa certeza. Amém. Pode ser que amanhã, você tenha um desafio e chega lá, você se sinta abatido, sem força, derrotado, com vontade de largar tudo. Não era aqui que eu queria estar. Eu quero que você traga a cabeça. Pô, o Chico falou ontem que Deus me pôs aqui. E se Ele me pôs aqui, Ele está do meu lado. Agora, deixa eu falar uma triste notícia para você. Pode ser que não foi o Senhor que colocou você ali. Então para. Ouça o Espírito Santo. Porque aonde o Senhor nos coloca, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então Ele vai fazer tudo para que a gente prossiga. Você vai não só passar por cima dos obstáculos, você vai voar. Porque é o Senhor que peleja as nossas batalhas. Você vai voar pelos obstáculos como a águia. Amém. Como Isaías diz de forma tão bela. Que poema que Isaías fala. O Senhor quer nos levar a voar alto. E uma coisa muito tremenda aqui, sem se cansar, sem estresse. Sem falar, eu estou esgotado. Porque a gente tem convicção das coisas do Senhor. Porque o Senhor está sempre renovando as nossas forças. O Senhor está sempre entendendo e dizendo para nós assim: a minha graça te basta. Se a graça do Senhor me basta, quer dizer que eu vou conseguir. Porque pela graça eu sou salvo. Isso não vem por mérito, é dom de Deus. O Senhor está sempre preocupado em nos conceder força. E as forças que nós precisamos
aqui uma coisa muito importante que eu queria dizer para você. As forças que nós precisamos não estão em nós. Está no Senhor. Amém. Se essa força está no Senhor, então quer dizer que a gente precisa sempre buscar nele. E aí então é o terceiro ponto que eu queria destacar. Nós precisamos ter a certeza, como Paulo tinha, que logo nós estaremos com o Senhor. Essa era uma das chaves que dava força a Paulo. Mas o interessante é que Paulo, assim, para mim é lucro estar com o Senhor. Porém, há uma obra a ser feita aqui. Então parece que às vezes a dicotomia que acontece com a gente é que a gente esquece desse detalhe. A gente quer estar com o Senhor. Não, mas eu sou cedo para morrer, ainda sou novinho, não quero morrer, tem tanta coisa para queimar ainda, para fazer, né? Tanto doce para comer, não sei o que, né? Tanta viagem para fazer, né? Só que Paulo não falou isso. Eu quero estar com o Senhor. Porém, ainda há muito o que fazer. Então, esse muito o que fazer é o que nós estamos fazendo para o Senhor. Mas nós precisamos refletir nisso. O que nós estamos fazendo pelo Senhor. Porque Paulo tinha uma convicção que ele em breve estaria com o Senhor. Isso trazia paz ao coração dele. Mas também trazia um peso pela obra. Ainda o versículo seguinte que o Luiz Henrique leu, ele termina dizendo assim: o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Então ele tinha essa convicção. E eu quero dizer que eu e você também precisamos ter essa convicção. Porque parece que a morte, ela é algo tão cruel na nossa vida que termina. A nossa vida não termina, a morte não tem poder sobre nós. A morte foi vencida. Ela está aí por consequência do pecado. Mas a morte foi vencida. Ela não pode tirar tudo que a graça de Deus tem sobre nós. E por várias vezes Paulo fala sobre isso. Na maioria das cartas ele fala sobre isso. Porém, isso trazia um aspecto de tranquilidade para Paulo. Por isso que ele encarava. Paulo não era masoquista. Ele passava por tudo aquilo que ele passava porque ele tinha convicção do que ele precisava fazer. Você acha que ele gostava de ser açoitado? Não, ninguém gosta, né? Mas ele tinha essa tranquilidade em saber que o Evangelho estava sendo anunciado. Ao ponto de, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, explicando por tudo isso, ele termina dizendo assim que essas palavras consolem uns aos outros. O que ele está querendo dizer com isso? Fiquem atentos, vai acontecer isso, mas isso não é o fim. Isso não é o término. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado. Ninguém sabe. E deixa eu dar uma notícia bem legal. Para cada um de nós é algo diferente. Amém. Porque a coroa é específica para cada um de nós. E Paulo sabia que todo o trabalho, vamos dito secular, né, ele tem um desgaste. E tem mesmo. Sabe por quê? Sabe por que o trabalho tem toda essa situação? Porque qual que é o resultado do trabalho? Financeiro. E aqui, existe uma entidade.
A gente está trabalhando, esforçando, correndo para o mamon. Está aqui. Então a gente tem que entender que isso tem um peso. Por isso que nós não podemos focar a nossa vida nisso. Isso não é o fim. Isso não é o fim. O Chico, é interessante que lá no início fala do teu trabalho comerás. Mas não é para se morrer por isso, né? É para fazer aquilo que é necessário, né? Desde que isso não te consuma. Cleito, é tão interessante, porque assim, não precisam me responder, tá? Mas quem está satisfeito com o salário que ganha? Sabe por que não? Porque a gente está sempre querendo mais. Então, esse princípio já não é mais. E tem um outro que diz, o Senhor Jesus diz, tendo o que vestir, o que comer, esteja satisfeito. Às vezes abre a geladeira, tem tanta opção lá, né? Mas parece que podia ter uma pizza, né? O gordinho gosta dessas coisas, né? Gosta de tomar café da manhã, né? Uma pizzinha, né? A nutricionista não gosta muito, né, Paula? Mas o senhor me perdoe. Paula já olhou bravo. Eu vou vencer, Paula. Eu vou vencer. Nome de Jesus. Então nós precisamos entender, e interessante que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala um pouco acerca dessa consciência da nossa esperança. 1 Coríntios 15, 58, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre, a chave, sempre abundantes na carreira. Na obra. Vocês percebem? Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém. Ainda que seja pegar a vassoura e passar uma vassoura, ou cuidar de algo, não é em vão. Mas eu estou ciente do que eu estou fazendo para o Senhor. Paulo tinha consciência que em breve ele estaria com o Senhor. E isso trazia paz, como eu falei. Mas ele, cada vez mais, ele tinha um zelo que consumia pela obra, pelas pessoas, pelas vidas. Já se considerava morto para si mesmo. Né? Sim. Mas operante na obra. Ele sabia que restava pouco tempo, mas ainda havia muito para fazer. Muito para alcançar. Tanta gente para pregar o Evangelho. E aí ele parava de escrever as cartas? Não parava. E hoje eu percebo assim, amados, que para nós facilitou muito. Sabe por que facilitou? Pensa um pouquinho. Se você precisasse escrever cartas, então vamos pensar, você vai precisar sentar, começa a escrever, aí você erra, fica feio, você vai rabiscando, não, vamos começar a escrever de novo, né? Então imagina você vai escrever 150 cartas, né? Um esboço, né? Para depois passar. Os dedos vai ficar até dormente, né? Hoje precisa disso? Não. Hoje a gente tem a facilidade, que às vezes não precisa nem digitar, né? Você pode falar, né? Falar e digita. A gente faz isso? Vamos ser sinceros. A gente pode fazer tanta coisa para o Senhor. A gente está fazendo? Vamos ser sinceros. O que está nos impedindo? Vocês percebem que o nosso esforço está ao contrário do que Paulo está ensinando? Mas a gente precisa ser
espertos. Porque aquilo que consumia Paulo era algo a ser alcançado. Ah, Chico, mas eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o sustento. Ok, perfeito. Só que se lembre disso amanhã, quando você colocar o pé no local do seu trabalho. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Então eu preciso ser luz, sal, testemunho. Ah, se tiver numa reunião lá, Senhor, me dá uma oportunidade aqui. Muda e Deus vai dar oportunidades. Porque foi o Senhor que colocou vocês ali. Ou, se não for o Senhor, a gente vai perceber rápido. Percebem? Eu queria concluir fazendo uma pergunta. Estamos juntos nisso? Amém. Amém ou amém? Amém. Amém. Então, Amém. ô Chico, você está falando uma coisa? Hoje eu fui cavalgar, né? E a oportunidade estava sozinho com o Rogério. O Rogério veio com aquelas lamentações, as dificuldades e tudo mais. Sempre. E eu parei, estava lavando meu cavalo, parei de lavar. E eu falei, Rogério, eu falei, vem cá, eu queria construir, queria fazer isso, não tem dinheiro, não sei o que tem, então deixa ele falar. Aí eu olhei para o chão e vi uma moeda de alguns centavos. Eu peguei a moeda e falei para ele assim, Rogério, você precisa de um investimento, mas você precisa de um investimento em Cristo. Tá? Tudo que você precisa, Deus pode te dar. E agora eu queria, em nome de Jesus, que você aceitasse Jesus. Você aceita, você recebe Jesus na tua vida, o único Senhor Salvador. Você quer mudar? Você quer mudança de verdade? Eu tenho que ser. Ele falou, eu quero, então vamos orar. Essa é agora. Eu falei, Deus, o dia que o meu irmão estava morrendo, estava no hospital, o Cláudio cuidando lá, época de pandemia e tudo mais, o Senhor falou, vai lá no hospital e ora pelo teu irmão. Eu falei, pandemia, Senhor, você está, não sei o que tem, Deus, vai lá. Peguei e fui lá, né? Orei, tudo bem, para lugar separado e tudo mais, mas era uma época complicada de ir no hospital. Eu fui e orei pelo meu irmão. O meu irmão naquele momento ficou bem, nós fizemos um vídeo, ele aceitou Jesus e morreu. Né? Ele recebeu Jesus e morreu. E eu fiquei numa alegria, quando eu estava velando meu irmão, eu fiquei numa alegria que eu não sabia o que era. Todo mundo chorando e eu feliz. Mas tem alguma coisa errada. Aí Deus falou assim para mim, você não pediu que você queria a salvação do teu irmão? Eu fiz, isso é alegria. Essa é a verdadeira alegria do ser humano. Né? Não é vida, morte, ou melhor, é a vida eterna. Esse é o prêmio. Aí eu peguei e orei, falei, Rogério, você aceita o Senhor, o único Salvador? Eu falei, aceito. Falei, você quer mudança na tua vida? Não tem outro jeito, Rogério. Ele falou, mas eu conheço Deus. Eu falei, mas você não conhece Jesus e não conhece o Espírito Santo. E você não conhece o poder que Ele tem para te transformar, para te mudar a tua vida. Você não ser mais bravo do jeito que você é, você não ser truculento, grosso. E fui falando, Deus foi falando. Eu falei, você é uma pessoa difícil, Rogério. As pessoas, para conviver com você é muito difícil. O problema não está nas pessoas, é você, Rogério. Eu falei, é você que é o problema. E você anda e carrega o problema. Né? Porque você tem que mudar, você tem que deixar Deus mudar a tua vida. Só assim você vai ser transformado e você vai alcançar o que você precisa. Né? Eu falei, Rogério, tá bom. Se você não fosse dono disso aqui, com todos os problemas, você seria o quê? Ele falou, não sei. Eu falei, exatamente. Você só está aqui porque Deus colocou você aqui. Porque você tem um propósito, Rogério, como eu tenho. Entendeu? Você acha que eu voltei a ter cavalo só para ter? Não, Deus estava preparando um momento para falar com você. Deus está usando, há quantos meses eu estou aqui? Eu falei para você, Rogério, que eu voltaria para te abençoar. Eu estou voltando para te abençoar. Mas a unção é de Deus, o poder é de Deus. Ele está só me usando. Aí ele parou assim, ficou olhando para mim. Aí eu falei, vamos, você confessa? Confessa. Então vamos lá. Ele fez. Ele saiu de cabeça baixa assim. Eu falei, cuida da tua filha. Respeita a tua filha, ama a tua filha. Você trata ela como animal? Ele olhou para mim, baixou a cabeça e foi embora.
falei, você vê como Deus tem um propósito? E eu estou vendo isso no local que Deus me colocou agora para trabalhar. É algo difícil, complicado, tudo. São cristãos, mas tudo complicado. Sabe? Nossa, eu chego, tem hora que começa a dar umas... Deus, ó, não é assim. Peraí, você ouviu Deus, já foi? Então vamos orar, vamos pedir esclarecimento a Deus, está fora do padrão. Alguma coisa está fora do padrão. Então, é começar a entender que... Eu até comecei no início a reclamar. Poxa vida, comprei uma coisa, não, mas eu orei, Deus me levou para lá, porque tem um propósito. Eu sou reparador de brecha, de roturas, restaurador, de reconciliar, de fazer. Então eu tenho que agir, eu tenho que falar, né? Então, assim, eu estou pedindo graça a Deus, eles estão me ouvindo, isso é muito bom, né? Mas é fácil, de maneira alguma, né? Tem hora que você fala, exatamente, você falou, vamos embora, que é melhor. Não é esse o propósito. Né? Se Deus me colocou lá, tem um propósito maior, e eu quero viver no propósito de Deus, eu não quero... A chave é exatamente essa. Porque uma das coisas que acontece hoje, na maioria a gente está ficando expert em reclamar. E não refletir por que Deus me levou a estar aqui. O Chico, você está falando da coisa, nós participamos de uma renovação de votos, e o Beraldo, que esteve à beira da morte, esteve aqui, deu testemunho, ele falou, Cleito, eu parei de reclamar de tudo, porque eu lembro cada momento eu orando para Deus, Deus me concede vida, eu não vou reclamar mais de nada, Senhor, porque tudo está bom, porque se eu não tivesse vida eu não teria nem do que reclamar. Ele falou, agora não, eu quero só agradecer. Você vê que depoimento maravilhoso, chorando, sabe? E mostrando. Aí eu comecei a lembrar que eu também caí de Deus, quase morri. Sabe? Eu dei esse depoimento lá, eu falei, caramba, eu também, graças a Deus, eu procuro não reclamar de nada, mas ainda murmuro com algumas coisas, tenho algumas insatisfações. Eu falei, Senhor, eu paro, eu não quero mais murmurar de nada, não quero reclamar de nada, está tudo bom. Um ponto interessante, Cleito, que é assim, você passou por uma experiência grande, vamos dizer, né? Eu nunca caí de avião. A experiência que eu tive com o avião, que foi traumática, foi um voo que eu estava de Curitiba para Londrina, que o avião fez assim, ó. Não sei se vocês já tiveram isso. Mas ele cai. E aí ele para. Naquela hora eu falei assim, Senhor, entrego minha vida, né? Então, assim, talvez você não precise passar por isso, né? Mas o ponto é que eu tenho visto assim, que o inimigo tem colocado muita murmuração. Lembra o que Paulo falou? Satanás foi mensageiro na vida dele. Esbofeteava Paulo. Só que, como que ele respondia? A graça do Senhor basta. Então eu vejo assim, que naquele momento que tudo vem para você, né? A graça do Senhor basta. Porque com certeza o Senhor nos coloca em situações, às vezes, até difíceis, mas tem uma vida ali que vai ser alcançada. Amém. A obra do Senhor não está parada. A gente às vezes pode parar, mas a obra do Senhor não está parada. Não está encarcerada, não está algemada. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar em frente? Amém. Vamos. Lembra, amanhã, porque vai vir a situação, mas amanhã eu queria que você lembrasse. Deus me colocou aqui. Combinado? Amém. Combinado. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, amém? Amém.